Meu amigo Genádio, uma satisfação te receber aqui. A gente lançar mais um quadro aqui no canal que é um bate-papo com um produtor. Tudo bem, Genádio? Como é que tá por aí? Tudo tranquilo e produzindo charutos. Legal, legal. Olha só, eu tô aqui fumando, ó. Aliás, vou acender agora um Donadinho, viu? Isso, Donadinho tranquilo, que, um charutinho. Donadinho que ficou. Sim. Você falou pouco sobre ele, viu, Genádio? Donadinho, você não deu uma boa atenção para ele, viu? Em si, existia essa possibilidade de um dia a gente fazer alguma entrevista nesse sentido para que eu pudesse expandir um pouco mais sobre ele, mas ainda não houve essa oportunidade. De qualquer maneira, ele está sendo vendido assim dentro de uma proporção bem legal, mas não é assim uma febre, uma novidade que vem assim disparar, a gente pode considerar assim um sucesso absoluto de vendas. De qualquer maneira, isso é até importante, que as pessoas aos poucos vão conhecendo e tal, e eles próprios vão se direcionando seus gostos, suas preferências. Muito bem, muito bem. Genádio, bom, eu estive aí na fábrica um pouco mais de um mês com a Trip. Na ocasião, você lançou um charuto que até o momento a turma está gostando muito, que é o Tierra Maestra, que é o Terra Maestra. E, pô, a turma que fumou tá curtindo. E surgiram algumas dúvidas aí, Genádio, como, por exemplo, a questão do cruzamento dentro do Mata Fina. Qual foi o ano exato desse tabaco que se plantou aí? Conta um pouco pra gente dessa experiência mais para nós. Dessa transição entre Mata Fina e esse Havana aí que você trouxe semente. Sim, é interessante fazer assim, um pequeno histórico. Eu vou tentar resumir, não sei se consigo, nem sempre eu consigo, né? Mas assim, a principal semente e variedade de Cuba para o uso lá nos charutos mais nobres era o Havana 92, era o mais famoso. Nós testamos ele aqui, eu trabalhava numa empresa privada, e não conseguimos assim êxito. Sempre a parte vegetativa era bonita, mas o gosto final tinha alguns defeitos que foi comprometedor para a gente continuar com essa variedade. Depois de algum tempo, a gente continuou pesquisando e tal, aí surgiu lá em Cuba o Havana 2000 e passou a ser a coqueluche, era o principal tabaco para capote e para capa e talvez até para enchimento lá em Cuba. Eu não tenho detalhes disso, mas para capa era Havana 2000, que levou muitos anos sendo muito utilizado como a variedade melhor adaptada e melhor adequada. Agora, com o passar do tempo, as pesquisas em Cuba são intensas, todo ano tem muita dificuldade de expandir as fronteiras, tem dificuldade de recursos adubos, para várias coisas. Cuba tem limitação em função da escassez das coisas. E é por isso as pesquisam mesmo. Aí houve agora um avanço de uma variedade chamada Havana 2019, que fica em Pinar del Rio e numa região lá chamada San Juan. E tem uma família ou famílias, talvez assim, como aqui tem Santos, Bosch, Fernandes e Silveira, Oliveira, chamada Martinez, que cuidava bastante dessa semente, onde o governo, com não sei qual era a totalidade, mas uma boa parte da organização lá recolhia desses lavradores essa variedade do Havana 2019 para usar nos principais tabacos de ponta lá de Cuba. Aí nós conseguimos essa semente e eu plantei essa semente aqui separadamente, essa Havana 2019, e plantei o nosso autêntico aqui, Bahia Brasil, Mata Fina. Aí, quando eu colhi as folhas e fiz em 2 sistemas, tanto o sistema que corta o pé, que é o do lavrador, o stalking, quanto no sistema priming, que é o que as empresas fazem para poder obter capa e capote.
ambos, quando ficou pronto, ele ficou um fumo muito, muito levezinho, assim, muito bonito e tal, mas ele colava. Então, eu achei que não ia fermentar, porque quando ele colava facilmente, até com pouca umidade ele ficava colado. E você, para poder fermentar um tabaco, você deve, quando você pegar assim, uma manoca, você deve pegar, apertar, mas depois que você solta, ela volta para o lugar. Se ela ficar lá, ela vai ter tendência para não fermentar. E a fermentação acontece em 2 estágios, na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. Quando está na ausência de oxigênio, se você deixar por muito tempo, era onde precisaria expandir os gases que são, por exemplo, amônia e amônio, entre outros ácidos únicos e outros ácidos, eles não saem. Então, o fumo tem tendência para apodrecer, empretecer ou ficar como se fosse assim, uma coisa queimada, torrada. Aí você volta na presença de oxigênio, esses gases saem, aí você fica colocando quem está para cima, para baixo, faz uma virada de pilha. E esse fumo ficou colado, eu não conseguia descolar, então eu senti que ele tinha uma necessidade de você incorporar alguma coisa para que ele permitisse ficar numa condição boa para você fermentar. Aí eu fiz o cruzamento e os primeiros filhos, chama F1, vai dar 50% de híbrido, 25% de mata fina e 25% de Havana 2019. Aí nós conseguimos, aí já plantei mais uma quantidade, que ele pegava uma certa umidade e com um cheiro espetacular, um aroma espetacular. Aí fizemos alguns charutinhos assim, a nível de experiência bem local aqui, para ver se poderíamos evoluir ou não. Aí percebemos que todas as pessoas que fumavam estavam gostando. Eu levei sempre aqui no grupo dos fumadores aqui do setor e eles estavam achando que tinha futuro e tal, tal. Aí eu expandi para uma escala comercial e plantei 11 mil plantas. Isso me deu mais ou menos 750 quilos, que tem uns 20% de quebra, por aí voltou para uns 550 quilos o total. Aí eu fermentei e deveria passar 15 meses 24 meses fermentando. Mas com 15 meses eu percebi que ele já estava bastante fermentado, já estava assim numa condição bem legal. Aí eu fui tirando e fazendo alguns charutos, fiz 400 charutos aí agora para dar uma observada, deixar maturar e percebi que realmente o tabaco apresentava queima ótima, gosto ótimo, não tinha retrogosto. Ele era um charuto bastante retilíneo, bastante uniforme. Então, tem charuto que ele começa muito assim, muito pesado, muito denso e muito picante, porque quando você aquece, a tendência é sair os gases. Então, as pessoas sempre comentam, né? O gostoso do charuto é do segundo terço em diante. E ele talvez não chegava ao segundo terço, imediatamente os charutos já tinham assim, uma identidade espetacular. As pessoas que fumaram, todas deram assim uma nota bem superior e, inclusive, com adendo, que essas pessoas que são experientes falaram, olha, esse charuto é um dos charutos mais parecidos com os charutos cubanos que a gente já experimentou. Tá muito bom mesmo, tá muito bom. Parece bem. Tá bom. Aí a gente agora fez em escala comercial, fizemos assim na escala comercial e eu produzi esse charuto e quando a Trepe teve aqui, que apareceu alguns clientes aqui, esse que está maturado, esse lote de 400 charutos, foi todo imediatamente vendido. A gente não parou de fazer, continuamos fazendo e agora nós estamos no momento sem estoque, porque o que a gente fez, agora tem que dar uma maturada e só vou entregar a partir do dia 1º de novembro em diante, para deixar ele dar uma descansada, está descansando, aí a partir do dia 1º de novembro a gente entrega. Eu tenho alguns pedidos e estou jogando para essa data, entendeu? Não fiz assim um lote muito grande, porque não achava que ia ser tão, assim, essa febre total, essa aceitação assim de início, entendeu? Então, foi uma surpresa. E eu agora que bom, né? Que bom que a turma conhece. Tranquilo. Isso é um bom sinal. Agora foi uma, assim, estrategicamente, comercialmente, não foi assim uma jogada de mestre minha, mas faz parte, entendeu? Que bom, né? Que a turma curtiu, que a turma gostou, né? Então, o pessoal que está assistindo agora esse nosso bate-papo, saiba que você vai ter que encomendar o sutiã maestra, porque o primeiro lote já acabou.
Já foi todo. Isso. E o Renato está produzindo Isso. lá. Isso. E eu também tenho uma coisa assim, geralmente as empresas, às vezes, fazem assim, um lote de charuto e esgotou, mas eu tenho matéria-prima para colocar no mercado aí o ano todo, entendeu? Quem gostar dele e for comprando assim, não precisa comprar avançar bastante, porque eu vou ter ele sempre, é o ano de Isso que eu ia 2025, perguntar. tem ele total. E para o ano de 26, eu já tenho também já garantido, já está em casa. Estou com ele aqui na mão. Ó. Eu estou colhendo a safra nova, já estamos trabalhando com ela para preparar para uma pré-fermentação e vamos ter com toda tranquilidade para ofertar para o pessoal aí. Quem gostar dele vai ter a opção e a possibilidade de comprar com frequência. Genádio, isso que eu ia perguntar. Então você tem a matéria-prima desse Tierra Maestra por um bom tempo, né? Isso é legal. Isso. Nós estamos procurando também agora. Ele agora já está entrando com 100% de enchimento e de capote dele. E nós estamos colocando a capa de cubra, porque a capa de cubra ela é muito assim, uma capa que dá um acabamento muito bom. Ela tem uma tendência a depender da classe que você coloca, de assim não interferir muito naquilo que a gente queria que o Terra Maestra apresentasse, que é assim um gosto meio caramelado, chocolatado, não sei assim, ele tem um gosto bem assim, bem gostoso, que não é enjoativo, mas é marcante, é predominante, entendeu? E isso, se você botar uma capa, por exemplo, do Cubra, um ligeiro, que é uma capa escura e que incorpora muita coisa, ela vai mascarar o que esse Tierra Maestra tem de bom, entendeu? Que é aquele gosto fato, suave, não é uma coisa pegada. A fortaleza dele deve ir, não passa de 3,5, porque se você botar um charuto longo desse, com uma fortaleza acima de 3,5, 4, por aí em diante, e você começar a fumar ele e sentir qualquer coisa, qualquer diferençazinha que não lhe agrada, você desvencilha ele, entendeu? Isso é um risco, então eu não queria, aí eu coloquei uma capa de cubra, sendo que é a última colheita do seco, ou então a primeira colheita do viso, que está bem no meio do pé da planta. Então, essa capa seca e viso deu a esse charuto uma suavidade, que aí você falou uma coisa bem interessante, que a gente consegue sentir a propriedade do blend dele, que é o protagonista, né? Como você falou, se fosse uma outra capa, ia chamar atenção, íamos perder a percepção do blend, que é o que mais agrega nesse momento, né? Isso, inclusive mata fina você não deve botar, aqui a mata fina tem assim, uma preponderância incrível, né? Então, se eu estou buscando um charuto próximo a esse Off Cuba, que eu acho até que ele está bem legal, bem posicionado perante os Off Cuba, mas também parecido com os cubanos mesmo autênticos, entendeu? Os in Cuba, ok? Então, eu não queria perder essa característica, esse viés cubano. Eu quero manter o viés cubano e fazer uma coisa que a gente não precisa aqui, um tempero baiano, alguma coisa aqui baiana, entendeu? Eu quero manter esse padrão bem legal com o Cuba, entendeu? O Cuba é o tchan, o DNA dele é isso. E outra coisa, Genádio, quem faz ele ainda é o Carlito, só ele. É o Carlito, é o cubano, entendeu? Mas nós também provavelmente iremos fazer aqui, nós vamos treinar nosso pessoal para uma alternativa, entendeu? Porque trata de um produto assim top, no nosso caso aqui, e a gente não pode ficar vulnerável a uma pessoa, apesar do conhecimento dele, do que ele faz, mas nós aqui também treinando, nós teremos possibilidade de fazer com toda tranquilidade, entendeu? Eu, no caso, eu prefiro o Carlito ele faz tudo, ele prepara, ele escolhe, a gente só faz mesmo aqui preparado. Nós vamos fazer tantos charutos, vamos preparar, quanto é que de capote, capa e tudo, o que está mais bem fermentado e tudo, mas nossos profissionais aqui também vão ter capacidade de fazer, e eu vou fazer, não vai ter diferença não, entendeu? Mesmo porque a diferença, o que ainda a gente não faz é porque a forma especial dele, para dar aquele acabamento no bico, é a forma que está com o Carlito, mas eu vou fazer outras formas
E não vou menosprezar o know-how de Carlito, obviamente. E ele também não está dando conta da quantidade, entendeu? Porque se faz 40 charutos dia. Do charuto normal aqui, a gente faz 100 charutos por dia, para você fazer uma ideia. Entendi, faz mais. Ele faz 40 charutos por dia. Só que desses 40, geralmente eu tenho um prejuízo de 1%. Porque o primeiro é dele, ele fuma um de 7 às 9, quando começa a trabalhar. 9h30 ele acende outro, vai até 11h30. Uma hora outro, e até a hora de dormir ele fuma outro. Então, dos 40, 4 é dele, entendeu? Ele fuma 4 desse aí. Aí, como eu disse, a produção não está sendo suficiente para atender o mercado. Mas eu tenho todo o cuidado para só colocar no mercado dentro de um estándar, dentro de um padrão que não comprometa a confecção, o fluxo, entendeu? E o blend não tem problema, porque um detalhe que eu gostaria de... que quando se faz um charuto, algumas empresas aqui, que não, por questão de ética, a gente não deve citar o nome, vou lançar um charuto, faz uma mega produção e fala, eu coloquei tanto por cento de Arapiraca, tanto por cento de Mata Norte, tanto por cento de Mata Fina, tanto por cento de Camerun, de fumo de Labrador, de Caatinga, certo? Quando você faz esse blend com vários componentes, você tem chance de uma hora você pegar 15% de um, você pegar 20%, ou pegar 10%. Enfim, você tem variações. E quando você faz hibridação, não tem chance de erro, porque o blend está feito na folha. Todas as folhas têm o mesmo DNA. Entendeu? Então, ele vem assim, como a gente diz, já misturado. Como ele está sendo 100% dele do enchimento e o capote, não tem como dar errado. É assim, ó. Se quem achar esse charuto bom, vai achar bom. Quem achar médio, vai achar médio. Quem achar ruim, vai achar ruim. Mas não vai ter assim, de vez em quando, ele fumou, esse está bom, o outro amanhã não estava bom. Ou depois estava mais ou menos. Então, a tendência é a pessoa fumar aqui, acostumar com esse sabor, interagir com ele, ter a possibilidade de ter sempre esse produto fiel. Essa é a ideia da hibridação também. Uma pergunta, Genádio. Você tem planos para usar esse tabaco para outros blends que você tem na fábrica aí? Tem algum pensamento nessa linha? Não. Inicialmente não, porque é o seguinte, a gente tem assim já... por exemplo aqui, por que não? Desde 2008 que eu produzo alguns charutos aqui, entre eles tem um nome Graduado. E esse charuto, ele tem uma clientela muito fiel. Nós estamos em 2024, tem 16 anos que a gente produz esse charuto. Nunca aumentou demais as vendas, mas também nunca diminuiu. Então, a gente tem uma clientela deles dentro do mix da gente aqui, do blend que a gente sempre fez. Então, existe essa possibilidade de você continuar com aquilo que nós temos dentro do nossa grade, e esse produto novo que está surgindo, ele ficar mais restrito a ele. Mesmo porque ele é mais caro, ia encarecer os outros produtos também, e eu perderia competitividade, e nem todo mundo talvez aceita ele, entendeu, Jamil? Algumas pessoas... Seria criar uma identidade para esse produto, de fato, que em pouco tempo você conseguiu criar, né? Que é o Terra Maestra, que a turma conseguiu criar uma identidade do tabaco cubano, aquele cruzamento com Mata Fina. Então, você conseguiu criar mexeu com a curiosidade da turma. Isso é interessante. Porque muita gente... Você chega aqui, você encontra aqui o charuto pronto. Você não sabe o que aconteceu na Nicarágua, você não sabe o que aconteceu na República Dominicana com a produção, com o processo da semente até chegar o charuto até você aqui. Você compra um off-Cuba, você não acompanhou isso, você não teve a chance de saber, você poder mexer em alguma coisa. Você compra um charuto da Nicarágua e tentar reclamar que afegano, estava apimentado, não está queimando bem, você não tem essa possibilidade, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que fora de lá, fora desse território hoje, que o bambambam da fabricação de charuto hoje é Nicarágua. Você tem que tirar o chapéu. Então, se você fazer um negócio desse fora de lá, com a possibilidade de você chegar aqui
experimentar um produto muito parecido com o deles, com um preço que eu acho que é também muito mais competitivo do que o deles. Então, é uma possibilidade de você ter aqui por perto o nosso produto Piniquim aqui dentro da Bahia, entendeu? Não ficar naquela dependência. Se você tiver interesse um dia de saber como é que foi feito isso aqui, você vai saber. Agora, se você quiser saber sobre um off-Cuba ou um charuto de Cuba lá, como é que foi plantado, como é que foi isso, você teria dificuldade, até na internet você pode encontrar, mas você teria dificuldade, talvez, de umas explicações assim que fosse muito condizente, consistente para o aficionado ficar satisfeito, entendeu? Então, você tem esse produto muito parecido lá. Sua conexão deu uma queda, ô Renádio. Pode concluir. Voltou agora? Voltou, pode falar. Já voltou? Tá? Sim, então é o seguinte, qual é a razão de não fazer um mix, fazer um blend usando o Tierra Maestra no nosso grade, é que quando você está comprando um charuto da Nicarágua, da República Dominicana, de Honduras, ou de qualquer outro lugar, ou de Cuba, você não tem muitas possibilidades de você saber o processo. Você não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Você só comprou o charuto, você pode gostar, pode não gostar, você não tem nem a quem reclamar, nem a perguntar muitas coisas para ter uma resposta. Enquanto que nós estamos produzindo aqui um produto muito parecido com o que vem de lá, tanto de Cuba como dos off-Cuba, aqui, com possibilidade de você chegar aqui, visitar, você conhecer, você ter a oportunidade de chegar numa pilha e ver a fermentação dele, sentir o cheiro dele antes de ser charuto. Você tem a possibilidade, se for o caso, fazer uma visitazinha de campo na época que está plantado. Então, você vai ter uma convivência maior com o produto e isso lhe dá segurança para você falar, hoje eu estou fumando um charuto aqui bastante parecido com um cubano, com um off-Cuba, alguma coisa assim, tal, e é aqui do Brasil. Se eu quiser saber mais e tal, eu vou fazer uma visita na Bahia e tal, eu quero saber, conhecer uma pilha de fumo, quero chegar lá e fumar um charuto feito lá. Então, essas são as possibilidades que talvez você não tivesse sempre para poder você ver os outros charutos que vêm de fora, né? Porque ele tem muita semelhança com esse charuto cubano, os Cuba e também... Outra pergunta, Renato, outra pergunta. Bom, e outra bitola, é possível ter o blend de Terra Maestra da bitola? Inicialmente, não. Eu só queria fazer esse tipo de charuto, porque ele tem que ser o campeão. O que eu colocar nele vai ser o que ele vai trazer para a gente. Vamos supor, se ele tiver uma saída boa, eu vou botar uma anilha de rodapé, fazer uma anilha decente para ele, uma anilha de rodapé, caixa também, uma caixa decente, enfim, todas as coisas que serão assim, necessárias para você dar um up, para você dar uma sacudida no produto e dar assim, uma maior visibilidade e maior marca, enfim, um marketing maior em cima dele. Eu não tenho marketing em cima dele. Nosso marketing tem sido boca a boca. E esse aqui é o marketing bom, entender que é o marketing soberano, o mercado é soberano, que o que ele não está gostando, ele elimina. O que ele acha que vale a pena, o custo-benefício, o gosto, essas coisas são interessantes para ele, ele seleciona. Então, eu, por horas, não queria mudar a bitola, só queria deixar essa bitola, porque essa bitola também é especial. Você tem o torpedo aqui de todas as empresas, mas nenhum é cortado com 155. Você pode ver que eles são cortados com 165. E esse nosso é a bitola original de Cuba. Ele é bonito mesmo, bitola top. Então, tudo isso aí nós procuramos uma bitola que não fosse assim, uma bitola muito utilizada. Enfim, a meta, respondendo essa pergunta, a meta é só continuar com esse torpedo, entendeu? Para ser um charuto que dê assim, uma certa
respeito pela Dom Francisco, pelo um produto que vai ficar há muito tempo, assim como o graduado, qualidade no mercado, depois de 16 anos no graduado, ele está aí até hoje, entendeu? Maravilha, maravilha. Ó, então a turma aí, se entrar em contato com o Genádio, a encomenda pode ser feita, só que você tem que aguardar um pouquinho enquanto os charutos estão sendo descansados aí, porque o sucesso foi muito grande. Ainda bem, né, o Genádio? O lote 1 foi todo embora, mas é isso aí. A turma que está acompanhando pode mandar um WhatsApp para você, Genádio? Pode encomendar, pode te procurar, né? Com certeza, pode mandar com toda tranquilidade e que nós apenas pedimos esse tempo aí porque a gente não sabia realmente se poderia acontecer esse fenômeno, assim, fenômeno já inesperado mesmo, né? Foi uma coisa fenomenal. Então, agora que nós estamos nos programando de maneira melhor, mas também assim dentro de uma agência que a gente não vai fazer nenhum tipo de para ter uma palavra aqui bem hilariante, estripulia, para poder vender. Atender, né? De qualquer maneira. Tá certo? Vai manter bem o padrão, manter uma tranquilidade e fazer as entregas de acordo com o produto, que ele vai ser um produto que tem seu DNA, vai ter seu respeito. Então, essa seria a ideia nossa. Mas, a partir de novembro, eu acredito que a gente vai estabilizar aí essa demanda, essa procura aí, e também vamos nos organizar até para ter também uma disponibilidade maior, né? Se realmente tiver as vendas continuarem assim como foi esse fervor assim no começo, iremos realmente ver o que poderemos de atender a clientela, tá certo? Muito bom, muito bom. Ô, Genádio, muito obrigado aí pelo bate-papo, aí, pelo esclarecimento. Muito bom falar com você. E a turma aí tá muito satisfeita em conhecer seu projeto, seu trabalho, seus charutos. E vida longa, Dom Francisco, vida longa. Muitos anos pela frente de você, de mais trabalho aí. E que tenhamos mais lançamentos futuros, viu? Isso aí, tranquilo. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. A gente conversar um pouco sobre isso, né? Na realidade, eu tenho um limite de conversa de charuto, que é, como diz Fábio Júnior, né? As duas metades da laranja, né? E eu também, geralmente eu falo charuto até onde não acende. A hora que você pegar um maçarico e começar a massagear um charuto e tal, e acender, aí começa outra história que outras pessoas falam, né? Então, minha parte vai até aí. É tanto que eu não me sinto assim deprimido quando eu vejo a pessoa acender um charuto lá na frente, que está morrendo uma coisa que foi concebida aqui, que a gente procurou fazer a dedicação, eu fico até feliz, mas eu realmente não fico limitado até a hora que você acende o charuto. A partir daí, as outras pessoas comentam sobre isso aí. Eu espero que esses comentários sejam suficientes para alguma coisa. E as portas abertas, já estamos preparando novas sementeiras aqui para continuar com o Tierra Maestra aqui, viu? É isso aí, Genádio. Um abraço aí. Um abraço. Obrigado, Genádio. Estamos à disposição. Tá, boa tarde. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.